Salve, salve galera, aqui quem fala é o professor Vini Haas, tá certo? Bom, hoje eu vou falar sobre um gênero literário que eu gosto muito. Estamos falando da poesia, tá certo? Quem aqui não lê poemas, né? Aquele que não lê poema morre afogado, tá certo? E quem faz um poema salva um afogado, como diz Mário Quintana. Bom, vem comigo, vamos entender isso. Qual que é a diferença entre poema e poesia? Vamos entender uma coisa rapidinho aqui. O poema, quando eu falo poema, eu estou me referindo à estrutura, ou seja, a forma como esse texto é escrito. A poesia é o que está dentro deste texto. Imagine um copo. Você tem um copo. Dentro do copo você tem água. Bom, copo é a estrutura, é a forma que você apresenta aquele conteúdo, e dentro você tem água, que é a poesia. Então, seria mais ou menos isso. O copo sendo o poema, a estrutura, o modo como você escreve, e a poesia, aquilo que vai dentro do copo, a água, tá certo? Então, vem comigo. O poema, a poesia, é um gênero muito antigo, galera. É um gênero que remonta aí os primórdios da civilização ocidental, né? Na Grécia Antiga, e lá nós tínhamos o gênero lírico. O poema ou a poesia pertencem ao gênero lírico, tá certo? Por isso nós dizemos que a voz que está dentro do poema é o eu lírico, ou também conhecido como eu poético. Muita gente faz confusão pensando que o autor do poema é o eu lírico. Não, tem nada a ver. O autor é o humano, o ser humano que escreveu, a pessoa que escreveu. Já o eu lírico ou o eu poético é a voz que está dentro deste poema, é a voz que declama este poema. Um exemplo rapidinho. Chico Buarque é um cantor e compositor da música popular brasileira, excelente compositor. Ele escreve algumas músicas como se fosse uma mulher. Ora, ele não é uma mulher, ele é o Chico Buarque, uma pessoa, um homem que escreve como se fosse uma mulher. E ele utiliza, para tanto, o eu lírico feminino. Deu para perceber a diferença entre autor e eu lírico? Portanto, não caia nessa cilada. Autor é a pessoa que escreveu o poema. Eu lírico é a voz que está dentro do poema, ou eu poético. Joia? Continuando aqui a ideia. O poema, para ser estabelecido enquanto poema, ele tem duas facetas. A forma e o conteúdo. Tudo bem? Forma, estou me referindo ao formato deste texto. Como eu disponho, como eu estabeleço as palavras dentro, criando jogos de palavras, criando rimas, criando musicalidade. A forma como eu faço isso vai determinar se é um poema ou não. Ainda mais que na Grécia Antiga, a ideia de belo, a ideia de beleza, era aquilo que determinava uma obra de arte. Uma obra de arte precisava ser bela, precisava exprimir o belo. Então, nós temos essa diferença entre forma e conteúdo. Conteúdo já é o que o poema trata, qual é o tema, qual é a temática, qual é o conteúdo, o que ele está trazendo. Tudo bem? Tá bugando aí? Não, né? Então tá. Forma é como eu disponho essas palavras, como eu ordeno essas palavras na estrutura do poema. O conteúdo é sobre o que o poema está falando, mais ou menos isso. Bom, os temas abordados, em geral, são temas metafísicos, existenciais. Ora, Vini, não estou entendendo. Metafísico, galera, o tempo, o envelhecimento, coisas humanas, né? Existenciais são questões que nos remetem à existência, à morte, à vida, o ódio, o amor, a agonia, a tristeza, a alegria. Esse conjunto de sensações e emoções que pertencem, né? Esse conjunto que pertence à nossa constituição, à nossa natureza humana, tá certo? Então, estes temas são bastante trabalhados no gênero
poesia. É claro, não se restringe somente a estes, tá certo? Com o passar do tempo, novos temas foram sendo abordados, temas do cotidiano e coisas mais sem importância. Via de regra, geralmente, este é o conjunto de temas abordados, metafísicos e existenciais, a ver com a nossa existência, com a nossa condição humana. Bom, a estrutura, ela tem uma característica peculiar. É claro, a poesia mais atual, ela não obedece regras. A poesia mais atual pode não ter versos, pode não ter rimas, tudo bem? Então, pode não ter uma métrica fixa, vou explicar já o que é isso. Mas, geralmente, a gente entende como poesia esta estrutura, que contém versos. Versos são as linhas que compõem este poema. Quando você pega um poema e começa a ler, tem as linhas, umas linhas assim, né? Tipo aquelas frases, uma diferente da outra. Cada linha daquela a gente chama de verso. Eu tenho um conjunto de linhas desses versos, eu vou chamar de estrofes. Cada conjuntinho de linhas eu chamo de estrofes. E métrica é o número de sílabas poéticas que eu tenho dentro de determinado verso. Eu tenho versos com 4 sílabas, 5 sílabas, 6, 7 sílabas. Quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João. Opa, percebe? 7 sílabas, eu chamo de septassílabos. E assim por diante, tá? Rimas é aquilo que dá musicalidade para os poemas. As rimas, elas podem ser feitas de diversas formas. Trouxe aqui alguns tipos para você, preste atenção. Pega a visão aí. Tipos de rima. Eu tenho rimas alternadas. Bom, rimas alternadas, eu vou mais ou menos escrever aqui para você, para ver se você consegue visualizar legal. Então imagine aqui, ó, cada uma, tá? Eu vou escrevendo e depois eu vou apagando, ó. A gente aqui faz na hora. Rimas alternadas. Opa, tem a rima A e a rima B. A rima A e a rima B. Imagine que eu tenho 4 versos aqui, tudo bem? Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. Vamos entender que a rima A, ela termina com ar. Ar. E a rima B termina com ão. Me perdoem os poetas. Tudo bem? Vou fazer um exemplo bem básico aqui para a gente entender isso. Na vida vale amar coisas com o coração. Sair, passear e ver o mar. Viver nunca será em vão. Percebeu essa construção? Rima 1, rima 2, rima 1, rima 2. Veja como elas estão alternadas. Por isso, é uma rima alternada. Olha o próximo exemplo aqui. Rimas emparelhadas. Ora, emparelhadas já dá para perceber que está uma do ladinho da outra. Então vai ser mais ou menos isso, ó. A, B, A, B. Mais uma vez, eu estou usando um exemplo de uma estrofe com 4 versos. Tudo bem? Essa estrofe tem 4 versos. Vou pegar mais uma vez aquele exemplo. Opa, perdão. Emparelhadas não. Emparelhadas está aqui, ó. A, B, B. Então, mais uma vez pegando aqui, ó. Ar, ão. Na vida mais vale sonhar. Sentir é mais que amar. Traz coisas do coração. A vida é um grande refrão. Percebeu como elas estão emparelhadas, uma do ladinho da outra? Perfeito! Temos as rimas interpoladas. Ora, vamos entender, interpoladas está me dando uma ideia de polo. Polo é aquilo que está na extremidade, portanto, seria este o desenho. Mais uma vez, me perdoem os poetas. Mais uma vez também eu vou usar uma estrofe com 4 versos. Tudo bem? Lembram-se que a estrofe é um conjunto de versos? Então aqui você teria 4 linhas. No final desta linha, digamos que ela aqui, ó, termina com, mais uma vez, ar. A segunda rima seria ão. Sempre é tempo de mudar.
as coisas do coração. É preciso viajar. Opa, perdão, aqui não. Então vamos lá, vamos voltar de novo aqui rapidinho. Tem que ser aqui também. Olha eu viajando, ó. Vamos lá, vamos ver. Na vida é preciso sonhar, ter coisas no coração, saber que a vida é um refrão e vale a pena sonhar. Opa, agora sim. Elas estão interpoladas. Veja aqui, o primeiro e o último verso dessa estrofe estão rimando, e as duas internas estão rimando entre si. Essas rimas são interpoladas. Joia? Bom, temos também os versos brancos. Os versos brancos são versos que não têm rima. Depois de 1922, os poetas, sobretudo os poetas aqui do Brasil, eles começaram a entender que a rima era uma coisa antiga e eles queriam romper com o passado. Então eles disseram: ei, não vamos mais fazer poesia com rimas. E a partir dali a rima foi defenestrada, ela foi explodida, ela foi expulsa da poesia, tá certo? Bom, além disso, nós temos aqui o seguinte: esse poema, que é uma estrutura clássica, né, que pertence ao gênero lírico, ele tem algumas formas fixas, formas que não mudam. Imagine o tijolo. Você tem o tijolinho baiano, você tem o tijolinho de barro, aquele tijolo... tijolo. Existem vários tipos de tijolo, na verdade. É a mesma coisa que o poema. Existem várias formas, vários tipos de poema. E essas formas fixas são formas criadas pelos gregos, portanto, não podem ser mudadas. É claro, quando eu falo de poesia, poema, nós temos uma coisa chamada licença poética. E você pode fazer o que for, falar palavrão, errar no português, você pode desconstruir um soneto, você pode fazer o que quiser. A poesia é um lugar de liberdade. Eu só quero que você entenda que, para você, leitor, nós temos algumas formas fixas, tá certo? E eu trouxe aqui algumas delas aqui, tá certo? Tem mais, mas são algumas delas aqui, ó. O soneto é uma forma fixa que ele vai fazer da seguinte forma. O soneto ele tem... Vou pegar esse espaço aqui, tudo bem? Tá conseguindo ver aí? Tá tudo bem? Joia. Olha o soneto como é que ele é, ó. O soneto é formado por dois quartetos e dois tercetos. O que é isso, Vini? Quartetos. Uma estrofe com 4 versos. Então, ó, você tem 2 estrofes com 4 versos cada. E depois mais 2 estrofes com 3 versos cada. Então você tem 2 quartetos e 2 tercetos. Essa estrutura eu chamo de soneto. Bom, além do soneto nós temos a trova. Trova é uma estrutura medieval, né, criada na Idade Média. E geralmente ela é feita de uma estrofe com 4 versos. Às vezes, que chama quadra, né? Às vezes ela tem 5 sílabas, 5 sílabas ou 7 sílabas. Aí eu usei aquele exemplo, né, da música popular brasileira, Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo. Opa! Quer dizer que esta música é uma quadra de 7 sílabas? É. Quando olhei a terra arder com a fogueira de São João, eu perguntei, ai Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Opa, percebe que nessa música nós temos um exemplo aqui de quadra com 7 sílabas e de 5 sílabas, só para você ter essa ideia. Bom, depois nós temos a balada. A balada é o seguinte, ela é formada da seguinte forma, vou com a minha colinha aqui, ó. Ela é formada de 3 oitavas. O que são 3 oitavas, Vini? 3 estrofes de 8 versos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caramba, quantos versos, hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 oitavas. E depois tem uma quadra. Opa, aí a última aqui é uma quadra. 1, 2, 3, 4.
Vini, quer dizer então que tem 8, 8, 8, 3 vezes 8, 32. 32 mais 4, 36 versos? A balada tem 36 versos? Pois é, grande esse texto, né? Bom, temos mais um aqui, ó, o rondó, de origem francesa também, e é uma estrutura medieval. O rondó ele é feito de 2 quadras, ou seja, 2 versos de 4 sílabas, perdão, 2 estrofes de 4 versos. Até eu começo a me bananar nessa ideia de verso, estrofe, sílaba, que loucura! Vem aqui, eu tenho então 2 quadras e uma quintilha, 1, 2, 3, 4, 5, 3 estrofes, 2 estrofes com 4 versos cada, e uma última estrofe com 5 versos, totalizando 13 versos. Essa estrutura aqui nós chamamos de rondó. Temos a sestina. Cara, a sestina é muito louca. A sestina nós temos, ó, 6 estrofes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma dessas estrofes tem que ter, a sestina tem que ter 6. Sestina, 6. 6 estrofes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada uma dessas estrofes tem que ter, imaginem, 6 versos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim por diante. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, fora isso tudo, a sestina ainda tem um terceto para finalizar aqui, ó. 1, 2, 3. Caramba! 6 vezes 6, 36, 37, 38, 39. 39 versos deve ter uma sestina. É bastante coisa. E por fim, eu trouxe aqui o haikai. O haikai já é uma estrutura também da era medieval, só que de origem oriental, desenvolvida no Japão, né? E lá você começa, o haikai trabalha com elementos da natureza, fazendo uma analogia, ou seja, sendo metáfora da condição humana. E ele traz assim, ó, a seguinte estrutura. O haikai tem 3 versos. O primeiro verso tem que ter 5 sílabas. 5 sílabas poéticas. O segundo, 7 sílabas. E o terceiro verso tem que ter, de novo, 5 sílabas. É uma estrutura pequena, é uma leitura pequena. Uma pessoa que vai explorar bastante isso, um poeta que vai explorar bastante o haikai, é o nosso brasileiro querido poeta marginal, Paulo Leminski. Então, se você não conhece, bote aí no Google, Paulo Leminski, e aí você vai entender um pouco essa estrutura do haikai. Bom, tendo isso em vista, é hora de eu te apresentar o poema. Vou sair aqui da câmera porque vou trazer você mais para próximo aqui dessa estrutura. Olha aqui, ó. Isso, muito que bem. Muito que bem, muito que bem. Bom, perceba uma coisa aí, galera. Eu estou aqui por perto da câmera e estou falando com vocês ainda aí, ó. Isso, maravilha. Não dá para olhar aqui esse primeiro? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Isso. Caramba, o vídeo tá ficando grande, hein? Mas não tem problema, é poesia e poesia ela é sem limites. Bom, joia. Aqui eu tenho um texto chamado Acrobata da Dor, um texto que pertence ao poeta Cruz de Souza, o poeta que foi desvalorizado por muito tempo na literatura brasileira e só agora começa a ser trabalhado e estudado com mais afinco e mais valor. Bom, separei esse poema aqui e vou ler para vocês. Prestem bem atenção na estrutura do soneto. Vamos ver? Isto é um soneto, galera. Por quê? Olha lá. Uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes. Esta primeira estrofe tem 4 versos, 1, 2, 3, 4. A segunda também com 4 versos. A terceira estrofe tem 3 versos. E a quarta estrofe tem 3 versos também. Então nós dizemos que é um soneto porque tem 2 quartetos e 2 tercetos. Vamos à leitura? Aí vamos fazer então a leitura básica e daqui a pouco eu retomo com análise. Acrobata da dor. Gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso, ri, num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta,
agita os guizos e convulsionado, salta Gavroche, salta clown varado, pelo estertor desta agonia lenta. Pedem-se bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa, nestas macabras piruetas d'áço, e embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. É um texto do Cruz de Souza, maravilhoso. Bom, vamos entender aqui, você aí que está assistindo e não sacou muito a ideia. Às vezes o trabalho do palhaço é te fazer rir, mesmo quando ele está triste, né? É mais ou menos isso que trata o poema, em linhas bem gerais, é claro. Quer não entender? Leia uma vez só. Vem comigo. Temos aqui o seguinte: gargalha e ri num riso de tormenta. Rima A. Como um palhaço que desengonçado. Rima B. Nervoso ri num riso absurdo, inflado. Rima B. De uma ironia e de uma dor violenta. Letra A. Eita, já deu para entender mais ou menos qual será, que tipo de rima você tem aqui, hein? Que tipo de rima? Será? Será que você está esperto aí? Vamos ver? Você acertou. É isso mesmo. Olha aqui, ó. São rimas interpoladas nos polos, ó. Rima A do primeiro verso da primeira estrofe rima com a última. E a mesma coisa vai acontecer depois. Da gargalhada atroz sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado, salta Gavroche, salta clown varado, pelo estertor desta agonia lenta. Olha lá, mais uma vez a rima interpolada. Pedem-se bis e um bis não se despreza. Opa, já entra um outro tipo de rima, rima C. Vamos, retesa os músculos, retesa, mais uma C. Nessas macabras piruetas d'áço, D. Aqui você já tem uma rima emparelhada, né? Embora caia sobre o chão fremente, vou chamar de rima E. Afogado em teu sangue estuoso e quente. Ri, coração tristíssimo, palhaço, retoma D. Sensacional é a leitura deste poema. Só para você entender que como é a forma de um soneto. Olha lá, então aqui nós temos um soneto porque temos 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, e as rimas são rimas das 2 primeiras estrofes, rimas interpoladas. Até desenhei um palhacinho aqui triste, porque você sabe, a missão do palhaço é fazer rir, mesmo quando ele próprio não consegue. Tá certo? Eu fico por aqui com o riso de palhaço. Até a próxima aula.